Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Arte de Ter Razão, Schopenhauer, 38 Estratégias para Vencer. Qualquer debate, escrito pelo filósofo alemão Arthur Schopenhauer, é uma obra fundamental para quem deseja compreender a dinâmica dos debates intelectuais e discussões cotidianas. Publicado originalmente no século XIX, o livro reúne 38 estratagemas desenvolvidos pelo autor para ajudar o leitor a vencer discussões, seja pela busca da verdade ou mesmo pela defesa de opiniões pessoais. Schopenhauer aborda a argumentação não apenas como meio de obter conhecimento, mas também como um duelo intelectual, onde muitas vezes o objetivo principal é convencer o interlocutor da própria razão. O livro alia elementos de filosofia, psicologia e retórica, sendo considerado uma leitura obrigatória para todos que desejam aprimorar sua capacidade de diálogo, persuadir pessoas ou simplesmente defender melhor suas ideias e posições. Com uma linguagem clara e acessível, Schopenhauer proporciona aos leitores ferramentas práticas que podem ser aplicadas tanto em situações cotidianas quanto em debates mais complexos. Mais do que um manual de lógica, trata-se de uma análise profunda sobre o comportamento humano durante as discussões, revelando tanto as virtudes quanto as limitações do raciocínio humano. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, compreensão dos estratagemas e a natureza dos debates. O primeiro tema essencial do livro é a compreensão dos 38 estratagemas propostos por Schopenhauer. Cada estratagema expõe uma técnica específica de argumentação, nem sempre ética, para vencer debates e discussões. O autor parte do princípio de que, muitas vezes, as pessoas não estão necessariamente interessadas em encontrar a verdade, mas sim em vencer a disputa intelectual. Assim, Schopenhauer detalha como interlocutores podem recorrer a falácias, desvios de foco, distorções dos argumentos do oponente, entre outras manobras. Ele também discorre sobre a natureza dos debates, que podem ser tanto uma forma de buscar crescimento intelectual, quanto um simples jogo de vaidades. Com este tópico, o leitor passa a enxergar com olhos mais críticos as discussões em que participa, tornando-se capaz de identificar quando está diante de manobras desonestas ou argumentações falaciosas. Schopenhauer nos ensina, portanto, que a argumentação lógica muitas vezes dá lugar ao desejo de prevalecer, e que nem sempre quem vence está necessariamente na posse da verdade. Em segundo lugar, a retórica como ferramenta de persuasão. Este tópico explora como Schopenhauer valoriza a retórica, o domínio da palavra, no contexto dos debates. Para ele, conhecer os princípios da retórica é tão importante quanto dominar a lógica formal. Ao longo do livro, são apresentadas diversas técnicas para persuadir o interlocutor, inclusive quando não se tem a razão absoluta do próprio lado. Entre elas, destacam-se o uso de exemplos convenientes, generalizações, comparações, distorção de palavras e a manipulação emocional do adversário. Ao compreender esses mecanismos, o leitor pode se tornar não apenas um argumentador mais eficiente, mas também mais consciente das armadilhas que podem ser lançadas contra si em uma discussão. Schopenhauer ainda adverte sobre o perigo de se deixar levar pela retórica vazia, sinalizando que a persuasão, quando divorciada da verdade, pode ser poderosa, porém superficial e até perigosa. O ensinamento aqui é utilizar a retórica de modo ético, visando contribuir para debates mais produtivos e autênticos. Em terceiro lugar, desmascarando falácias e argumentos enganosos. Um dos grandes méritos da obra é seu detalhamento sobre como identificar e desmontar falácias, argumentos enganosos que frequentemente aparecem em discussões formais e informais. Schopenhauer classifica diversos tipos de falácias, como ataques pessoais, ad hominem, fuga do tema, ignoratio elenchi, uso de generalizações apressadas e outros métodos que desviam o foco do conteúdo real do debate. O autor oferece ao leitor instrumentos para reconhecer rapidamente esses subterfúgios e responder de forma eficiente, expondo a falta de fundamento de tais argumentações. Ao trazer exemplos práticos, Schopenhauer facilita a aplicação desses conceitos no cotidiano, tornando o leitor não só um debatedor mais preparado, mas também alguém imune a manipulações comuns. Esse tópico é especialmente relevante para o atual cenário das redes sociais e discussões públicas, onde falácias circulam com grande intensidade e podem confundir facilmente quem não está atento. Em quarto lugar, a importância do autoconhecimento e do controle emocional. Além das técnicas argumentativas, Schopenhauer ressalta o papel do autoconhecimento e do autocontrole durante um debate. Muitas vezes, perder uma discussão está mais relacionado ao descontrole emocional do que à fragilidade dos argumentos. O autor orienta o leitor a manter serenidade, evitar respostas impulsivas e não se deixar envolver pelo calor do confronto, lembrando que debater não é sinônimo de brigar. Entender as próprias emoções, identificar os pontos que mais provocam reações internas e aprender a neutralizá-los são passos fundamentais para debater com maestria. O autoconhecimento possibilita ao debatedor reconhecer suas próprias limitações e fraquezas, além de evitar atitudes defensivas ou agressivas que podem prejudicar sua imagem e sua argumentação.
Schopenhauer ensina dessa forma que um bom debatedor é, antes de tudo, alguém que domina a si mesmo. Por último, a responsabilidade ética na argumentação. Por fim, Schopenhauer aborda a questão ética da argumentação. Apesar de expor técnicas eficazes para vencer debates, o autor não incentiva o uso indiscriminado dessas estratégias, especialmente aquelas que envolvem enganar, omitir ou distorcer. Ele provoca o leitor a refletir sobre o propósito dos debates, buscar a verdade ou simplesmente vencer pelo prazer da vitória. É enfatizado que a responsabilidade ética deve guiar a escolha das estratégias adotadas, uma vez que a manipulação pode trazer vantagens momentâneas, mas compromete a integridade intelectual e a reputação do debatedor. Schopenhauer sugere que, ao se deparar com falácias ou desvios éticos, o ideal é trazer o debate de volta ao campo racional e respeitoso, criando um ambiente mais produtivo para todos os envolvidos. A obra, portanto, não é um manual para a manipulação, mas sim um convite para refletir sobre a seriedade de cada argumento apresentado. Em conclusão, A Arte de Ter Razão é uma leitura essencial para estudantes, profissionais, advogados, líderes, educadores e todos aqueles que desejam aprimorar sua comunicação e habilidades de argumentação. O livro oferece uma perspectiva realista sobre como as discussões humanas acontecem, revelando as artimanhas mais comuns empregadas nos debates e ensinando não só a reconhecê-las, mas também a lidar com elas de maneira ética e eficaz. Quem busca vencer debates com honestidade intelectual encontra ferramentas valiosas para se manter seguro diante de argumentadores menos escrupulosos. Além disso, adquirir consciência sobre os mecanismos inconscientes que pautam as discussões torna o leitor mais maduro e crítico em qualquer área da vida. O diferencial desta obra, em relação a outros títulos de argumentação, está na profundidade filosófica, combinada à praticidade. Schopenhauer vai além da mera técnica, provocando reflexões sobre verdade, vaidade, autocontrole emocional e responsabilidade ética. Optar por este livro significa desenvolver não só competências argumentativas, mas também consciência sobre os limites do discurso humano. Seu valor está em preparar o leitor tanto para vencer debates quanto para crescer como pensador e cidadão, tornando-se menos vulnerável a manipulações e mais capaz de contribuir para discussões realmente construtivas. Em um mundo cada vez mais marcado pelo conflito de ideias superficiais, ter acesso a esse conhecimento faz toda a diferença para quem busca destaque, respeito e evolução pessoal. Se você quiser apoiar Arthur Schopenhauer, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!